Olá, bom dia você ligado aqui no canal, sou eu, Cícera Gonçalves, com você para o nosso momento de oração e de meditação da Palavra de Deus. E é com alegria que eu te acolho neste sábado, neste dia que o Senhor preparou para estarmos na sua presença. Esse dia que Deus nos chama a mais uma vez vivenciar a sua palavra. Meu irmão, é neste sábado, dia 24 de julho de 2021, que eu quero convidar você a já rezar comigo, a se deixar levar por este momento de oração e dizer junto comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vá aí no seu coração dizendo: obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua presença em minha vida. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus que cuida, Senhor. Tu és um Deus que me chama a estar na tua presença. Tu és um Deus, Senhor, que me faz, Senhor, cada dia mais te buscar, Senhor. Tu és um Deus, Senhor, que quer realizar na minha vida, Senhor, me chamar novamente a estar na tua presença, a realizar a tua obra de santificação em minha vida. Obrigada, meu Senhor e meu Deus. E vá agradecendo, vá bendizendo a presença de Deus na sua vida, a presença desse Deus nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de alegria. Deus se faz presente no meio de nós. Deus está presente no meio de nós. É Ele que cuida, é Ele que zela, é Ele que nos chama a crescer, é Ele que nos chama a buscar o crescimento espiritual todos os dias através da oração. A Ti o louvor, a Ti a honra, a Ti a glória. És o nosso Deus, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada. Que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que a Tua palavra, Senhor, venha ao nosso coração, dê frutos de missão e de santificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste sábado o Evangelho se encontra em Mateus 13, de 24 a 30. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente e no seu campo. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirar o joio, arrancareis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá, minha gente, vamos tentar entender essa palavra hoje. Jesus, ele está falando em parábola para aquele povo, né? Jesus, quando começou a falar em parábolas, Jesus se colocou, né? No comecinho do versículo 13, diz lá que Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Então, minha gente, Jesus estava falando para aquele povo, ensinando aquele povo com realidades que aquele povo pudesse compreender a mensagem evangélica. Então, ele vai dizer aí que o reino dos céus é comparado à lavoura de um homem, né? O que é que diz aí? O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo, na lavoura, no campo, né?
E aí a gente vai entender que na palavra do semeador, o Senhor vem falar para os discípulos sobre semeador, sobre lavoura, sobre campo, né, minha gente? Sementes sendo plantadas, né? E aí o que é interessante nessa parábola que Jesus está falando para ele, na parábola do semeador, só há um tipo de semente sendo plantada, que é a boa semente, né? E aí a gente entende que é plantada, né? Lembrando que a gente estudou lá na palavra do semeador, plantada em diferentes solos, né? Mas o maligno aparece como aquele que arranca a semente semeada em determinado tipo de solo. E hoje, nessa parábola de hoje, Jesus ele vem nos falar de dois tipos de sementes. A semente boa e a semente ruim, que é o joio e o trigo. O trigo é a semente boa, e a gente pode entender o trigo aqui porque o trigo ele é alimento, né? É base de alimento para tantas coisas. E o joio é a semente ruim, né? É a semente ruim. Então, vamos lá. O semeador, ele diz aqui nessa parábola, ele diz que no versículo 25, diz assim: enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora, né? Veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então aquela pessoa, tem outras traduções que diz que ele foi descansar, né? E aqui a gente vê que na forma com que ele trata e cuida da realidade de ter a semente ruim plantada com a semente boa. Porque aqui diz que enquanto eles dormiam, veio o inimigo. O inimigo ele aparece como o responsável em plantar o joio, em plantar a semente ruim, né? Aí na parábola do semeador a gente viu que a responsabilidade era do solo, não é isso? Da semente cair e frutificar, era do solo. E aqui ele vem dizer que o inimigo plantou a semente ruim, né? Semeou a semente ruim. Então o inimigo aqui aparece como responsável. E aí nós temos o homem que semeia a boa semente, que é Jesus, o Filho do homem, né? A gente tem o campo, que é o mundo, né? Representação do mundo, né? A boa semente de trigo representa os filhos do reino, enquanto que o joio representa os filhos do maligno. A gente tem o inimigo de Deus, que é o diabo. A gente tem a ceifa, que é a consumação dos séculos. A gente tem os ceifeiros, aqueles que vão arrancar quando tiver crescido para arrancar, que são os anjos. Então aqui a gente tem aqui o trigo e o joio. E aí a gente entende que o trigo e o joio, quando estão ainda pequenos, em fase de crescimento, eles são quase iguais. Por isso que o Senhor, dono do campo, ele diz assim: não vamos arrancar, vamos deixar crescer. E eu fiquei pensando nesse deixar crescer, né? Porque eles são quase iguais. Se arrancar, a gente corre o risco de arrancar o joio. Eu não posso perder o joio. Jesus querendo dizer que ele não quer perder ninguém. Ele não quer perder a mim, nem perder a você. Então, quando é que difere o trigo do joio? No crescimento. Aí quando está crescido, a gente sabe o que é joio. Deu para entender? Então, minha gente, eu fiquei rezando com essa palavra, e aí eu entendi assim que a gente precisa buscar nos deixar moldar pelo Espírito de Deus na nossa vida.
Porque é o Espírito de Deus que me faz crescer. Lembra de ontem? O Espírito de Deus é que santifica meu coração. O Espírito de Deus é que dá ao meu coração o crescimento, né? A firmeza da fé. Então eu preciso me deixar moldar, nós precisamos nos deixar moldar pelo Espírito de Deus, para que no crescer nós não sejamos confundidos. Aí a parábola também vem falar sobre a paciência deste Senhor diante do joio em nossa vida. Da paciência diante do joio na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa casa, na igreja. Cresce junto, meu povo. Está junto, está ali dentro. Às vezes as pessoas deixam de participar da igreja porque dizem, por que eu vou participar? Tem gente lá que é assim, que é assado. Minha gente, joio e trigo cresce junto. Está junto. Foi semeado, né? Foi semeado no campo. Cresce junto. Eu não estou lá na igreja por causa do outro. Eu estou lá por causa de Jesus Cristo, que é o Senhor da minha vida. E a gente tem que ter esta paciência, porque o próprio Deus tem paciência conosco. Está ali o bem e o mal, junto, dentro, cresce junto. Aí eu fiquei pensando, isso não quer dizer, minha gente, que eu tenho que tolerar o pecado e continuar nele. Pelo contrário, eu preciso ter paciência com aqueles que ainda não se encontraram com o verdadeiro amor. Eu preciso ter paciência com aquele que está do meu lado e não busca crescimento. Eu preciso ter paciência até comigo mesmo quando eu dou passos para trás e passos para frente. Eu não posso querer arrancar o trigo, porque o joio, porque eu posso perder o trigo. Eu não posso querer arrancar de dentro de mim de uma hora para outra tudo aquilo que me afasta, porque eu posso perder até a minha alma completa. Então nós precisamos ter paciência, paciência conosco, paciência com o outro, paciência com os de dentro da nossa casa, paciência com aquele irmão lá da igreja. Porque o próprio Cristo tem paciência e até hoje espera para ver o crescimento de cada um. E uma outra realidade dessa palavra é que eu preciso entender que o joio e o trigo está misturado. O joio está misturado no meio do trigo. E aí o que vai diferenciar vai ser na forma do crescimento. E aí eu fico me perguntando, com que eu estou me alimentando espiritualmente? Para que eu possa diferir do joio. Com que eu estou me alimentando na minha alma, dando de alimento para a minha alma, para o meu espírito, para que eu cresça e eu possa me diferenciar do joio deste mundo? Com que eu estou alimentando? Esse é o grande questionamento dessa palavra, porque eu preciso entender que o joio está misturado no meio do trigo. E aí vem também outra coisa que Jesus quer nos falar com essa palavra. O joio será definitivamente separado do trigo. Está aí no versículo 30, deixai crescer um e outro até a colheita. A colheita aqui, minha gente, vamos entender, a colheita, a ceifa é a consumação dos séculos, é o momento que nós prestaremos contas a Deus, ou a vinda de Jesus gloriosa e eu vendo, ou na minha morte, no meu encontro com Cristo, né? A colheita, no momento da colheita, direi aos que cortam, direi aos anjos, retirai primeiro o joio e arrancai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai no meu celeiro. Quer dizer, o joio será definitivamente separado do trigo, porque quando cresce dá para diferenciar, né? Dá para diferenciar. E eu quero dizer para você que aquele que vai arrancar, ele não vai errar, porque já está grande e já dá para saber quem é joio e quem é trigo. Então, meu querido, minha querida, nesta manhã de sábado, nesta palavra linda, eu fiquei assim horas meditando essa palavra, porque ela é linda demais
E veio no meu coração um desejo de ser de Deus, de ser de Deus. Um desejo de voltar para Deus, um desejo de estar na presença de Deus todos os dias, um desejo de permanecer no trabalho da igreja, no trabalho da minha pastoral, da minha igreja, nos trabalhos para o reino de Deus. Precisamos ser de Deus, precisamos buscar crescimento espiritual, precisamos buscar crescer na graça de Deus, na palavra de Deus, na intimidade com Deus. É isso que esse evangelho vem provocar em nós. Não é para provocar medo, não. É para provocar desejo de querer ser de Deus, de querer pertencer a Deus, de querer ser trigo no meio deste mundo, minha gente. Ser trigo, é isso que o Senhor nos chama. Obrigada, meu Senhor e meu Deus. Vá agradecendo, vá bendizendo ao Senhor, pela graça dele estar fazendo com você, meu irmão. Pela graça dele estar te deixando crescer. Vá bendizendo, vá glorificando, vá agradecendo. Por isso que nós já iniciamos neste sábado. O Espírito Santo já nos levou a uma oração de agradecimento. De dizer obrigado, Senhor, eu quero te pertencer, eu quero fazer parte, eu quero crescer na minha fé, eu quero buscar conhecer, Senhor. A Ti o louvor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti toda exaltação. És o nosso Deus, és o nosso Senhor, és o nosso Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dê o like no vídeo, compartilhe com quem você ama. Seja um evangelizador do canal. E nós nos encontraremos amanhã. Um feliz sábado para você na presença desse Deus maravilhoso. Deus abençoe você. Tchau, tchau.